Olá, eu sou Guilherme Minarelli, sou doutorando do Departamento de Ciência Política da USP, pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole, e hoje eu vim apresentar esse projeto Imposto para Quê e para Quem? A estrutura tributária brasileira, o lugar das cidades, reforma tributária e os principais receitas em São Paulo, para o programa Agente de Governo Aberto da Prefeitura Municipal de São Paulo, em 2023. Eu venho desenvolvendo pesquisas relacionadas a políticas urbanas e desigualdades desde a minha graduação em Ciências Sociais na USP. Eu desenvolvi no meu mestrado uma pesquisa sobre o histórico da política do IPTU na cidade de São Paulo de 1988 a 2018 e atualmente no meu doutorado eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre a trajetória das receitas, né, na cidade de São Paulo, a sua relação com as políticas de planejamento urbano e as desigualdades territoriais, é, com foco no IPTU e no ISS, o que tem tudo a ver com o tema da oficina proposta. Eu também tive a oportunidade já de trabalhar na Prefeitura de São Paulo no departamento, na coordenadoria de promoção da integridade, é, com políticas de transparência, acesso à informação. Já fui também agente de governo aberto em edições anteriores e eu espero, nessa edição, desenvolver esse projeto sobre imposto. O projeto tem como objetivo principal ampliar o entendimento dos cidadãos e dos conselheiros municipais de diferentes níveis de compreensão da administração pública, de quais são os elementos determinantes do orçamento municipal, mas, sobretudo, do ponto de vista das receitas e das políticas tributárias, de modo a capacitá-los a realizar um acompanhamento mais qualificado sobre o tema, a partir de dados e informações já disponíveis, fortalecendo aí a transparência e o controle social. A estrutura da oficina proposta, ela se dá, a ideia dessa oficina é que ela seja feita em 4 horas e a estrutura proposta se divide em quatro pontos, em quatro sessões principais. A primeira, por que discutir o imposto e de onde vem o dinheiro, né? Por que a gente está fazendo isso, a relevância desse tema. E depois a gente entraria mais especificamente na estrutura tributária, e brasileira e o lugar dos municípios dentro dessa estrutura. Em seguida, depois de um pequeno intervalo, a gente trabalharia a questão da reforma tributária e do imposto sobre o valor agregado, né, e como ficam os municípios nesse novo cenário. E, por último, a gente traria um debate um pouco mais prático, né, o imposto na prática, os dados abertos, os limites e os desafios que a gente tem. Ah, Bom, primeiramente, então, fazendo a primeira parte, né, da oficina, seria discutir por que discutir o orçamento, né, o imposto e de onde vem o dinheiro, né, trazer a questão da importância do financiamento das políticas sociais, de quem ganha o que na sociedade, quem paga pelo que nas políticas públicas e quanto paga, o fato de ser uma política que se trata de uma decisão coletiva, né, que determina o tamanho e a capacidade de ação do Estado, os rumos e as possibilidades das políticas públicas, trazer a discussão sobre cidadania fiscal, né, como esse debate fortalece as relações de representação, mais transparência, controle social, menos corrupção, mais eficiência e desenvolvimento econômico, né, amarrar isso com a agenda de transparência, acesso à informação e de governo aberto, trazer o debate, né, mais de fundo, né, mais teórico sobre o papel dos tributos, dos impostos, né, sensibilizar os, os participantes, né, da relação entre Estado e sociedade, desse fluxo entre tributos e políticas públicas, os efeitos redistributivos que estão associados a eles, né, trazer aí, nesse caso, uma discussão mais específica, né, desses fluxos, os tipos de instrumentos que a gente tem do lado das receitas, tentando familiarizá-los também com os termos, né, que estão em jogo, dependendo do conhecimento prévio de cada um. Ah, Aí a gente entraria mais especificamente em alguns conceitos,
né, trabalhar umas dimensões de tipos de políticas públicas, os tratamentos, os efeitos que eles têm também e os efeitos disso em termos de equidade e justiça social. Então, trabalhariam esses termos que são muito que são discutidos, né, o tempo todo e utilizados no debate público, familiarizar as pessoas com esse tipo de conceito, né, que está presente no debate econômico, tributário, trazendo aí também as diferenças entre tributação direta e indireta, os efeitos progressivos e regressivos, como isso se dá, trazendo alguns exemplos, né, para tentar aproximar mais dos participantes, engajá-los, trazer exemplos, né, do peso dos tributos, como isso funciona, dos tributos diretos e indiretos, com exemplos práticos, né? Na segunda parte, eu já entraria a gente trabalharia a parte da estrutura tributária, então começaria com um debate mais geral do lugar da tributação, né, comparativamente o Brasil com os outras nações, né, o lugar, os tipos de tributação que a gente já viu como funciona, né, indireta, direta, como que elas estão distribuídas, entraria na estrutura tributária brasileira, né, como ela foi concebida desde da sua origem, mais recentemente no pós-constituinte e atualmente essa divisão, né, do trabalho, né, tributário, né, que foi feito entre os diferentes níveis de governo, chegar no lugar do município, né? Quais são os principais instrumentos também municipais para arrecadação, o papel das transferências obrigatórias e não obrigatórias, e a gente discutiria ainda também as outras fontes e formas de vinculação, né? Os municípios têm outras fontes de arrecadação, discutir o papel dessas fontes de arrecadação também. E depois de um pequeno intervalo, a ideia seria vir para discutir a reforma tributária, o imposto sobre valor agregado, né? Esse novo debate que tem chegado e como isso impacta o papel, a situação dos diferentes entes federativos e especificamente o lugar do município, né? Então, a gente poderia aprofundar um pouco mais no debate sobre isso, trazer os exemplos, né? Aqui um histórico, né, de uma análise já de como se dá a tributação, né? Parte da análise que foi feita que constatou essas desigualdades entre os diferentes perfis de municípios, né, segundo o tamanho deles, os diferentes tipos de arrecadação, e também os novos estudos que têm embasado as reformas e como eles têm mostrado como vão ser os impactos, né, nos diferentes tipos de município, quem ganha, quem perde, que jeito, né, as perspectivas para frente. A gente também pegaria os dados da cidade de São Paulo para tentar dar uma olhada já com o que a gente tem disponível e analisado, né? Também como essa estrutura vem mudando ao longo do tempo, né? A gente passou a ser um município, deixou de ser um município que dependia, sobretudo, de transferências e outras fontes de arrecadação, como operações de crédito, para ser um município que é hoje muito mais autossuficiente, né? E que depende muito mais de impostos próprios, como ISS e IPTU, e como essas transformações a gente imagina que vai impactar na cidade de São Paulo. Entraria mais no debate especificamente, então, dos dados das próprias receitas municipais, como do IPTU, aqui trazer alguns dados que eu já tenho das minhas pesquisas, mostrar o que a gente pode fazer com dados, né, que a gente tem disponíveis também para a cidade de São Paulo, por exemplo, com dado tratamento espacializado, tentar pensar o que a gente tem, que a gente pode tirar dessas informações também. E, por último, né, a gente, então, com esse debate já mais avivado, trazendo também alguns elementos mais concretos da realidade das pessoas, né, ao longo dessas narrativas e das discussões, né, cada sessão trazendo questões, né, ao longo delas e ao final delas também questões que tragam debate para a oficina, criando um momento de debate específico. A ideia seria, ao final, discutir, né, as principais fontes de dados e as principais formas de uso dos dados, e a gente passaria aí pelos principais portais, né, e discutiria a partir de uma questão específica
né, final para debate, tentar resolver aí coletivamente, né, seja em grupos ou daí vai depender da formação, né, da oficina, a quantidade de participantes, mas para tentar resolver uma questão concreta naquele momento, né? Com metodologia ativa, eu pretendo utilizar de apresentações de PowerPoint presencial ou via internet, diálogo com base em questões, exemplos e casos concretos hipotéticos, questões e momentos de debate ao final de cada sessão, apresentação de dados já analisados, uso de gráficos, imagens, esquemas de fluxos e organogramas, atividade final de consolidação de dúvidas com base em questão dos participantes, adaptação para diferentes níveis de entendimento do tema e relacionamento de interesse ao levantamento dos dados, né, e envio de material com link e informações para consulta posterior ao final das oficinas. O resultado esperado é, basicamente, com a sociedade civil, melhoria da interação entre poder público e cidadãos, qualificando as questões de demandas a respeito dos impostos da divisão orçamentária da cidade, aumento do controle social e uso das informações já disponíveis para verificação do que vem sendo feito, como intervir para garantir mais participação social, diferentes atores e eventualmente ajudar os órgãos de controle no combate à corrupção. Para a administração pública, eu vejo que a gente pode ter, então, melhores condições de comunicar seus objetivos, colaboração e melhoria das políticas públicas tributárias. Muito obrigado.